Hoje eu quero falar sobre Deus também os ateus. Ali na entrada nós colocamos algumas figuras, aqui eu coloquei outras que eu quis enfatizar dentre os muitos ateus que eu escolhi para falar, mas eu quis enfatizar alguns aqui que estarei utilizando os exemplos e falando algumas coisas. Então algumas verdades você vai compreender dentro dessa palavra. Deus tem muitas coisas para ministrar, mas como eu falei aqui, eu quero que seja pouco de mim e muito de Deus nesse lugar. Então eu vou tentar ser o mais objetivo para que Deus possa entrar em ação o mais rápido possível e fazer o que Ele quer fazer em nome de Jesus, amém? Para que Ele seja glorificado acima de todo nome nesse lugar, porque a Ele a glória, o louvor, o poder, a força, a honra, o reino eternamente, tudo é dele, para Ele, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas, amém? Então o objetivo principal dessa palavra, talvez você pensa que é converter o ateu, né? Não, essa rede foi feita para que pudesse entregar um panfleto, que os ateus viessem aqui e que eles pudessem se converter, né? Não, isso aqui é para provar que os ateus estão errados, que os cristãos estão certos, que Deus realmente existe, né? Essa rede é para isso. Na verdade, o propósito de tudo isso é glorificar o nome do Senhor. Se você acha que eu vou pregar uma palavra e no final eu vou dizer assim, tem algum ateu aí que quer entregar a vida para Jesus, eu não vou fazer isso, porque isso talvez não glorifique a Deus, isso talvez glorifique a redenção, isso talvez glorifique a pregação do pastor, porque alguém ia dizer assim, cara, a pregação do pastor foi tão top que no final o cara era ateu, bicho, ele se converteu. Não serviu para glorificar a Deus. A glória aqui tem que ser de Deus. E é isso que muitas pessoas não conseguem compreender. E hoje eu quero enfatizar isso com você aqui. Quando eu digo que Deus também os ateus, eu estou já dando a glória para Deus. E muitas pessoas já criam um bloqueio. Ah, mas que absurdo, como assim? Deus os ateus? Né? Mas não é assim. Deus não usa qualquer pessoa, Deus não usa, né? Deus não vai usar alguém que não crê na existência dele. Eu quero ler um texto com você para nós começarmos, tá? Romanos capítulo 9, versículo 17. É um dos muitos textos que podem deixar muitas pessoas em crise na Bíblia. Romanos 9, 17. Diz assim o apóstolo Paulo: pois a Escritura diz ao faraó, eu o levantei exatamente com esse propósito, mostrar em você o meu poder, e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Deus está dizendo aqui que Ele levantou quem? Quem? Não, vocês estão prestando atenção na palavra. Deus levantou quem? Faraó. Quem é o faraó? Alguém que não crê em Deus. Alguém que não crê no Deus de Israel. Não poderia dizer ateu, porque o termo ateu aqui nem existia nessa época, que ele foi inventado muito tempo depois. Mas alguém que poderia ter até outros deuses, mas que não acreditava no Deus de Israel, o nosso Deus, o Deus eterno. Aí Deus está dizendo que Ele levantou Faraó, que Ele foi quem endureceu o coração de Faraó 9 vezes, e somente na 10ª Ele permitiu que Faraó liberasse o povo do Egito para ir embora. Tudo isso para quê? Para que o nome do Senhor fosse anunciado e para que o nome do Senhor fosse glorificado. Então diga para a pessoa que está do seu lado: Deus usou Faraó, alguém que não cria nele, para um propósito dele. Outro homem que também não acreditava em Deus e que foi usado por Deus foi um homem chamado Pilatos. Diga comigo, Pilatos. Inclusive eu coloquei uma foto dele ali. Nós voltamos no templo, tiramos uma foto e coloquei lá. Não, claro que não. Nós pegamos na internet uma foto que dizem ser de Pilatos. Se é ou não é, você vai acreditar pela fé, mas é só uma ilustração. João capítulo 19, versículo a partir do 19, diz assim, ó:
Pilatos mandou preparar uma placa e pregá-la na cruz, com a seguinte inscrição: eu não acredito que Jesus seja o rei. Eu não acredito que Deus exista. Foi essa a mensagem? Não. Ele escreveu: Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Muitos dos judeus leram a placa, pois o lugar em que Jesus foi crucificado ficava próximo da cidade, e a placa estava escrita em aramaico, latim e grego, ou seja, em todas as linguagens possíveis para todas as pessoas que passariam pela cruz ali naquele momento. Os chefes e os sacerdotes dos judeus protestaram junto a Pilatos: não escrevam rei dos judeus, mas sim que esse homem se dizia rei dos judeus. Pilatos respondeu: o que eu escrevi, escrevi. Aí talvez você fala: pastor, mas tudo bem, Pilatos foi lá, botou uma placa, por que eu posso dizer que Deus usou Pilatos? Porque mais tarde, quando Jesus estava na cruz, existiu um homem pendurado do lado dele, que era um ladrão. Esse ladrão olhou para Jesus e viu que em cima da placa estava, em cima da cabeça de Jesus estava escrito assim: Jesus Nazareno, rei dos judeus. Em uma língua que aquele homem compreendia, porque uma daquelas três ele entendia. Aquele homem então reconheceu e acreditou que Jesus era realmente o rei, e falou para ele assim: ei, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus virou para ele e disse assim: ainda hoje estará comigo no paraíso. Aquele homem foi salvo, sim ou não? Quem pregou o evangelho para ele? Quem? Pilatos. Aí Max Lucado, que viaja a respeito disso, né? Ele fala no livro dele, que eu estava lendo a respeito disso, que marcou muito a minha vida alguns anos atrás, e ele conta esse exemplo, e ele diz que ele faz uma parábola, uma ilustração. Ele fala: imagina esse ladrão chegando no céu. Ele está diante do céu, e aí tem um recepcionista lá no céu, né? E aí ele vai dizer assim: você entregou sua vida a Jesus? Ele: sim, eu entreguei a minha vida a Jesus, porque eu descobri que ele era o rei, e eu falei para ele que eu queria fazer parte do reino dele. Ele falou: ah, muito bem, então você está salvo, né? Que bom. Aí ele como você sabe, eu fiquei sabendo através de uma placa que estava assim na cabeça de Jesus. Aí imagina que esse ladrão fica curioso e fala para o anjo assim: agora vem cá, você é anjo, você deve saber, né? Quem foi que colocou aquela placa lá na cabeça de Jesus? Será que foi João, que era aquele discípulo amado, né? Será que foi Pedro? Foi um dos apóstolos que escreveu e colocou lá aquela mensagem? Aí ele vira para ele e fala assim: não, foi Pilatos. Deus usou Pilatos para pregar o evangelho para você, e você está no céu por causa dele. Diga amém. Sabe o que eu quero dizer para você? Deus usa quem Ele quiser usar. O que eu estou pregando para você aqui chama-se soberania de Deus. Eu creio na soberania de Deus. Eu creio em que fique registrado para os futuros que assistirão que eu creio na soberania de Deus. Eu creio quando Isaías 45:7 diz: eu sou o Senhor, eu crio o bem e eu faço o bem e eu crio o mal. Quem cria o bem? O Senhor. E automaticamente, quando se cria o bem, cria-se também a ausência do bem, que é o mal. Quem fez? Deus. Pergunta para a pessoa que está do seu lado: quem você acha que criou o diabo? Responda para ela assim: vou te contar uma novidade. Aí responda para ela com uma frase do pastor Evandro. Diga para ela assim: quem fez o vilão? Senão o autor da história. Quem cria o vilão? Eu já escrevi alguns livros, alguns roteiros de filmes, sempre viajei muito nessa parada, né? E eu quero dizer, é o autor que cria o vilão. Até porque, fala a verdade aqui para mim, qual é a graça de uma história se não tiver o vilão? Tira o Coringa da história do Batman. Qual é a graça da história do Batman? Viaja aqui comigo, fala a verdade. Imagina o último filme do Batman, que tem lá o Ben, né? Que é aquele vilão com a voz grossa, aquela coisa sinistra, que eu fui, a Radassa foi comigo para assistir. Quando ele falou a primeira vez no filme, ela já entrou em pânico dentro do cinema.
Aí eu tive que sair, minha filha, né? Porque queria ver o Batman, aí tive que ir. Aí quando chega lá, na hora que ele fala a primeira vez no filme, com aquela voz grave dele, né, parecendo os Jogos Mortais, ela já entrou em pânico. Tira os vilões da história. Qual é a graça? O que é o Batman? O cara que tem uma roupa legal, que entra dentro do carro e fica dando volta pela cidade. Você passa 2 horas e meia dentro do cinema assistindo ele dando volta, conhecendo a cidade, né? Trocando ideia com as pessoas. Tem graça? Por que a Avenida Brasil fez tanto sucesso? Por causa da Carminha. É verdade ou não é? Aí Deus diz que ele levanta a Faraó para glorificar o nome dele. Que insanidade, né? Que coisa louca. Isso é o que? Isso é a soberania de Deus. Romanos 11 diz que dele, por ele e para ele são todas as coisas. Quando João fala a respeito de Jesus, ele diz: no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Fala para a pessoa que está do seu lado: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. E se ele fez todas as coisas, o apóstolo Paulo completa em Romanos 11: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então a glória de quem? A glória de Deus. Diga amém. E dê uma salva de palmas ao Senhor. Ao Senhor, porque Deus faz tudo com propósito. Provérbios diz isso, capítulo 16. Até o ímpio para o dia do castigo. Está escrito lá. E Deus faz tudo com um propósito, até o ímpio para o dia do castigo. Então, entenda que a soberania de Deus nos diz que Ele é quem faz todas as coisas. Todas. E uma das grandes refutações que existem dentro dos pensadores e filósofos que adotaram o ateísmo ou qualquer coisa parecida é justamente a questão de Deus em relação ao mal e todas as coisas que existem, né? As mortes, né? As desgraças, as tantas coisas. E tem um vídeo que é muito interessante, que foi feito pelo Ministério da Educação de um país que entendeu que precisava voltar a ensinar os princípios de Deus na escola. Porque eles deixaram de ensinar e eles viram a catástrofe que isso se tornou. Eles fizeram uma campanha mostrando como era importante ensinar, além da ciência, os princípios de Deus também na escola. Eu queria que você desse então esse vídeo, assiste. Você talvez já viu esse vídeo. É uma história real, uma refutação de um aluno que dizem ser Albert Einstein. Não existe uma prova a respeito disso. Pode soltar. Nun werde ich euch beweisen, dass Gott, wenn es ihn gibt, böse ist. Hat Gott alles, was existiert, erschaffen? Wenn Gott alles erschaffen hat, dann hat er auch das Böse geschaffen. Das bedeutet, Gott ist böse. Herr Professor, existiert Kälte? Was für eine Frage soll das sein? Natürlich existiert die Kälte. War ich noch nie kalt? Nein, in der Tat, Herr Professor, die Kälte existiert nicht. Nach den Gesetzen der Physik ist das, was wir als kalt empfinden, nur das Fehlen von Wärme. Und existiert Dunkelheit, Herr Professor? Selbstverständlich existiert sie. Nein, sie ist nur das Fehlen von Licht. Wir können das Licht messen, aber die Dunkelheit nicht. Das Böse existiert nicht, genau wie die Kälte und die Dunkelheit. Gott hat das Böse nicht geschaffen. Es ist das Ergebnis dessen, was Gottes Hand noch nicht berührt hat. Albert Einstein, 1879 1955. Religião também é ciência, trazendo de volta os estudos de religião para as nossas escolas. Macedônia, República da Macedônia. Então, ali mostra uma das refutações que existem, e aquele aluno vem refutando o professor a respeito desse pensamento, que é o pensamento de que como Deus poderia criar o mal se Ele é bom, né?
Mas Deus é soberano, Ele fez todas as coisas. Ele criou o bem, e a ausência do bem torna-se automaticamente o mal. Por isso que o profeta Isaías diz: eu sou o Senhor que faço todas essas coisas. Eu faço o bem e crio o mal. Por quê? Porque quando trata-se do bem, vem automaticamente a ausência do bem e cria-se então o mal. O que eu quero que você entenda aqui, mostrando isso, é que Deus soberano, Ele pode usar quem Ele quiser. E eu estou aqui para dizer para você que Deus usa o ateu, que é aquele que diz que Deus não existe, que não crê na existência de Deus. Deus usa aquele que é agnóstico, que crê, mas que não tem uma prova, que não sabe se prova. Deus usa o cético, que é aquele que não crê, mas que também não sabe no que crê. Não é nem ateu, nem agnóstico, é cético. Deus usa o pecador, nós somos ministrados a respeito disso aqui. E Deus usa o santo, que é aquele que luta para ser santo e que vive em santidade. Porque Deus usa quem Ele quiser usar. Fala uma pessoa que está do seu lado: Deus usou uma mula. Deus usa você se Ele quiser. Porque você não é uma mula. Fala para ele: você não é uma mula. Por isso que Deus pode te usar. Mas mesmo que você fosse uma mula, fala para ele, mesmo assim, Deus poderia te usar também. Tem uma frase interessante que eu vi na internet, Não é porque Deus usou uma mula que você não precisa estudar. Tem gente que pensa assim, Fala: não vou estudar não, pastor, porque Deus usou uma mula, então Ele vai poder me usar, Mas você pode ser muito melhor usado por Deus se você estudar. Diga amém. Se você for um aluno top of mind. Então, eu estou mostrando para você aqui alguns ateus que foram usados por Deus. Eu anunciei mostrando vários ateus que são famosos e conhecidos, alguns que eu coloquei aqui, outros que estão lá na entrada. E aí eu fiz rapidamente um vídeo sintetizando isso e mostrando então alguns ateus e como eles foram usados por Deus para criar algumas coisas, para provar algumas coisas, para fazerem algumas coisas, trazerem alguns benefícios, Porque a impressão que dá, e muitas vezes a pregação é muito desequilibrada no que diz respeito a isso. Porque muitas pessoas falam: não, alguém que não é usado, alguém que não crê em Deus, não pode ser usado por Deus de forma alguma, não pode fazer nada que preste. Uma pessoa dessa nunca vai prestar para nada, nunca vai ser boa para nada. E na verdade a misericórdia de Deus vai muito além do nosso entendimento. Sim ou não? Sim ou não? Os nossos pensamentos não são como os de Deus. Talvez você vê alguém que fez tanta coisa errada se converter e Deus usar ele para fazer coisas tremendas. E aí você olha e fala assim: mas como assim? Fez tanta merda e agora está aí dizendo que é crente? Nós não somos como Deus, graças a Deus. Porque se nós fôssemos como Deus, nós não conseguiríamos nos perdoar. E você não poderia nem ser perdoado, quanto menos perdoar os outros. Então Deus não é assim. E Deus usa até mesmo quem não quer ser usado por Ele, porque Ele é o dono do filme, Ele é o diretor, Ele é quem criou todas as coisas, e todas as coisas colaboram para aquilo que Ele deseja fazer. Amém? Amém? Então vamos dar uma olhada em alguns ateus que foram usados por Deus. Apaga para mim aqui. Tem um vídeo aí? Volta lá. Assim como Deus usou o faraó para a sua glória, pois diz a Escritura a faraó: para isso mesmo te levantei, para te mostrar meu poder, e para que seja anunciado meu nome em toda a terra. Muitos têm sido ferramentas nas mãos de Deus, sem crer na existência dele. O ateu Bill Gates, além de ter criado a Microsoft Windows, popularizando e facilitando o uso do computador, também foi usado por Deus para fundar uma organização filantrópica que promove a pesquisa sobre a AIDS e outras doenças. Gates já foi usado por Deus para doar cerca de 30 bilhões de dólares para a caridade desde o ano 2000. Angelina Jolie foi usada por Deus para promover causas humanitárias como embaixadora da ONU e para arrancar os próprios seres em outra abundância. Essa mulher aí, Mônica
Bellucci, modelo italiana, foi usada por Deus para pregar o Evangelho a milhões de pessoas através do papel de Maria Madalena, que interpretou no filme Paixão de Cristo. O ateu Mark Zuckerberg foi usado por Deus para criar o Facebook, uma das ferramentas de evangelismo mais poderosas dos últimos anos. Thomas Edison foi usado por Deus para criar muitas coisas, inclusive a lâmpada elétrica, graças a Deus. O ateu José Saramago foi usado por Deus para escrever o livro Ensaio sobre a Cegueira, que inspirou uma das pregações mais impactantes da noite de Santa. Diga amém. O ateu Cláudio Varela foi muito usado por Deus na medicina, inclusive para popularizá-la através da TV e internet. Deus usa ateus, Deus usa agnósticos, Deus usa céticos, Deus usa santos, Deus usa pecadores, Deus usa quem Ele quiser. Deus cria vasos para a honra e para a desonra. Deus faz o bem e cria o mal. Deus dá a vida e faz descer a sepultura. Deus faz tudo com um propósito, porque Deus é soberano. Nietzsche foi um dos maiores ateus da história, usado por Deus para fortalecer a fé dos que creem. Esse homem aí, usado para fortalecer. Pois segundo o próprio Nietzsche, o que não nos mata, fortalece-nos. Sendo assim, os questionamentos do filósofo não têm matado, mas fortalecido a fé de muitos cristãos. Nietzsche disse que Deus estava morto. Nietzsche morreu e Deus continua vivo para sempre. Pode aplaudir mais forte. Presta atenção. Nietzsche, acende aqui para mim. Meu Deus, tinha uma pessoa escondida aqui. Quase que eu piso, que eu não tinha visto. Nietzsche, né, que está aqui o quadro dele. Eu particularmente gosto muito do Nietzsche, gente, porque ele é muito usado por Deus na minha vida, esse ateu. Ele é considerado um dos maiores ateus da história da humanidade. E todas as vezes que eu vejo as loucuras de Nietzsche, as coisas que ele fala, mais eu creio em Deus. Como eu falei aqui, Nietzsche tem uma frase que se tornou traduzida popularmente para: o que não mata engorda, né? Mas que ele disse que aquilo que não nos mata nos fortalece. Isso é uma verdade. Existem algumas coisas que vêm na nossa vida que parece que vai nos destruir, né? Só que isso não nos destrói, faz fazer com que a gente fique mais fortalecido. É verdade ou não é? Já viu quando a criança pequenininha e come alguma coisa do chão e alguém fala: não, deixa, é para criar anticorpos. Por quê? Porque o que não mata vai fortalecê-la. Porque aí o corpo dela vai ser obrigado a criar uma resistência a algo que ela adquiriu ali, que era contra ela. Então, muitas vezes esses pensamentos de Nietzsche, por exemplo, eles se tornaram uma grande arma para fortalecer muitos cristãos, que quando leem algumas coisas a respeito de Nietzsche, mais fé a pessoa tem, mais ela crê em Deus, mais ela fala: meu Deus, realmente Deus existe. Por causa de questionamentos a respeito desse homem que declarou que Deus estava morto. Ele adoeceu, e eu não vou dizer que é por causa dele ser ateu, porque todo mundo pode adoecer. Cristãos adoecem, agnósticos adoecem, espíritas adoecem, católicos adoecem, candomblezeiros adoecem, atoas adoecem, ateus adoecem, todo mundo adoece. Isso aí, né? Não é por causa disso. Mas ele disse que Deus estava morto, e ele lutou muitos anos com uma doença, morreu louco, porque ele ficou louco no final da vida dele, louco, completamente louco, alucinado, e morreu assim. E Deus continua mais vivo do que nunca, permanecendo para sempre. É verdade ou não? Aí quando você vê Nietzsche há centenas de anos atrás, mais de 100 anos atrás, dizendo essas coisas, você olha e fala: eu creio mais em Deus hoje. Foi Nietzsche que disse que os que foram vistos dançando foram considerados insanos pelos que não podiam ouvir a música. E essa frase, ela marcou muito a minha vida, porque eu falei: cara, é isso. Quem
você, muito doido, na presença de Deus, viajando na parada, contato com o sobrenatural, contato imediato do terceiro grau, né? Ouvindo Deus, falando com Deus, trocando ideia com o papai, em línguas estranhas ainda, né? Que vai ficar mais insana a parada. Pensa que você está o quê? Insano. E foi essa música que ele não conseguiu ouvir, infelizmente. Porque ele disse que aqueles que foram vistos dançando foram considerados insanos pelos que não podiam ouvir a música. E ele considerou insano aqueles que estavam seguindo a Jesus e o cristianismo, porque ele não conheceu a Deus, não conheceu a Jesus. Ele viu de fora e viu um bando de gente maluca por seguirem o cristianismo. E ele falou a respeito disso. Então eu quero dizer para você que eu mostrei alguns exemplos aqui, são vários, é claro, né? Porque talvez você fale assim, poxa vida, pastor, eu não coloquei, eu acho que eu não sei se passou Freud ali, não passou Freud, né? Tem vários outros. Freud foi um. Freud é considerado o pai da psicanálise. A psicanálise dentro da psicologia é uma das grandes respostas para muitos dilemas da alma humana, e ao longo de muitas décadas vem ajudando muitas pessoas a receberem cura nas suas emoções, digamos assim. Eu quero dizer para você que eu acredito que a psicanálise foi criada por Deus. Eu acredito que a psicanálise foi criada por Deus através de um homem que nem acreditava em Deus. Ele morreu e a psicanálise continua ajudando muitas pessoas. Sabe por quê? Porque Deus está interessado em ajudar as pessoas. E às vezes Ele não vai usar um cristão, porque alguns cristãos nem estão se dispondo. É verdade ou não é? Bill Gates doou 30 milhões de dólares para caridade. Qual é o cristão que fez isso? Aí Deus usa quem? Deus usa Bill Gates. Está entendendo? Porque o interesse de Deus, muito antes de saber se foi um cristão ou um ateu que Ele usou, é de saber que, no fim, aquela pessoa que Ele ama vai ser alcançada. Se Deus amou você, Ele quer ajudar você, sim ou não? Sim ou não? Sim. E se um cristão não se dispor para te ajudar, ele pode usar alguém que não se dispõe. Não diga comigo, Deus também usa ateus. Agora, se Deus usa ateus, quanto mais Deus pode usar alguém que crê? Fala comigo assim, se Deus usa ateus, quanto mais Deus pode usar alguém que crê? Sabe por quê? Porque alguém que crê, além de ser usado por Deus, vai glorificar o nome do Senhor. Por isso que Deus quer usar alguém que crê. Diga ao pessoal que está do seu lado assim, você crê? Fala para ela, você crê? Crê ou não? Se você crê, Deus quer te usar. Fala para ela. Deus quer te usar. Fala para ela assim, Deus pode te usar de qualquer jeito, mas Ele prefere que você creia. Nós colocamos essas imagens em alguns quadros assim, né? Vai parecer uma coisa assim, mais uma linguagem de época, um papel mais envelhecido, do jeito que foi feito o cartaz do evento e a decoração. Porque esses homens, eles tiveram grandes contribuições. Mas se você for ver no vídeo, eu fiz questão de colocar sempre no passado, né? Foi usado por Deus. E o Gates ainda está vivo, mas eu coloquei lá, foi usado por Deus, porque daqui a uns dias ele não está mais vivo. Ele faz parte, não é por ele ser ateu, mas é porque ele é humano, né? Ele vai morrer. E ele vai passar. E o que cada um desses homens fizeram vai marcar a história da humanidade, mas só da humanidade. Mas existem aqueles que creem que não vão marcar só a história da humanidade, vão marcar também a história da eternidade. Eu quero ser um desses. Eu poderia ser usado por Deus como um ateu, como um grande cientista, um grande pensador, alguma coisa nessa vida. Mas eu posso escolher ser usado por Deus como alguém que
na eternidade também vai ter repercussão. E eu quero falar aqui para você rapidinho de alguns homens que glorificaram a Deus com a sua vida, com as suas invenções. Vai passando no telão ali as fotos, coloca o primeiro para mim, Roger Bacon. Esse cara foi o cara que inventou o bacon. Estou brincando. Não foi ele que criou o bacon, pelo menos eu acho que não. Quem criou o bacon foi Deus, né? Mas quem decodificou o negócio também não foi ele, não. Mas, né, eu vou ler a respeito de alguns desses homens. Esse homem, Roger Bacon, foi um filósofo cristão franciscano. Você pode ver aí pelo figurino dele, né? Ele era cristão e ele era franciscano. Contribuiu em áreas importantes como a mecânica, a filosofia, a geografia e principalmente a óptica. Foram seus estudos e experimentos que deram origem, logo após a sua morte, aos óculos e posteriormente ao microscópio e ao telescópio. Então hoje eu sou muito grato porque ele criou os óculos, né? E eu posso enxergar melhor, porque se Deus não tivesse usado esse cristão para me ajudar, né? Robert Boyle, considerado o fundador da química moderna, foi o primeiro a diferenciar a mistura de composto e quem originou o que hoje se chama a lei de Boyle. O volume de um gás é inversamente proporcional à pressão. Também foi célebre físico, tendo descoberto a importância do ar na propagação do som e analisado eletricidades, cristais e poderes refrativos. Cristão fervoroso, Boyle aprendeu grego e hebraico só para poder estudar a maior paixão a partir dos originais, a Bíblia. Ele deu boa parte do seu dinheiro para a tradução da Bíblia para várias línguas. Publicou ainda as chamadas Palestras de Boyle, uma série apologética cujo objetivo era levar céticos, ateus e descrentes, de forma geral, a crerem no Evangelho. O inglês Isaac Newton é um dos maiores gênios da história e um cristão amante da palavra de Deus. Diga amém. Foi ele quem providenciou uma estrutura matemática para o cálculo dos movimentos de todos os corpos do universo, quem formulou a lei da gravidade, quem criou o telescópio refletor e quem descobriu que a luz branca é uma mistura das demais cores e não uma cor separada como as outras, dentre tantas outras descobertas. Esse homem era cristão apaixonado por Jesus, Isaac Newton. Diga amém. O inglês John Flamsteed, criador do primeiro catálogo de estrelas modernas, era um cristão fervoroso. Suas observações feitas no Observatório de Flamsteed em Greenwich se tornaram um modelo para todos os catálogos de estrelas que se seguiram, e inclusive os mapas globais continuam a usar Greenwich, Inglaterra, como o seu meridiano principal. O catálogo de Flamsteed continha observações para quase 3.000 estrelas. O pastor inglês Stephen Hales foi o primeiro a levar o método da física para a biologia. Ele é considerado um dos maiores fisiologistas, químicos e inventores do mundo. Foi ele quem fez a primeira medição quantitativa da pressão sanguínea. Foram seus experimentos que proporcionaram a criação dos instrumentos usados até hoje para medir a pressão arterial. Foi Hales também o primeiro a afirmar e provar que as plantas absorviam ar pelas suas folhas, convertendo-o em substâncias sólidas. Ele também descobriu que as folhas processavam a luz para uso na planta. Escreveu Hales: quanto mais pesquisas fazemos desse admirável cenário de coisas, mais beleza e harmonia vemos nelas, e mais forte e nítida são as convicções que elas nos dão do ser, do poder e da sabedoria do arquiteto divino. Diga amém. Ele foi um homem que glorificou a Deus. O pastor também, pastor inglês, é porque a Globo não gosta de mostrar esses pastores, né? Só gosta de mostrar outros pastores, mas a gente mostra esses pastores aqui também. O pastor inglês John Mitchell é considerado o pai da sismologia e o primeiro a considerar a existência de buracos negros. Isso cerca de 200 anos antes destes serem descobertos.
Além de fazer medições sensíveis da atividade abaixo da superfície da Terra, ele organizou o primeiro experimento laboratorial para medir a força da gravidade. William Herschel, acho que é assim, descobridor do planeta Urano. Este está entre os maiores astrônomos da história. Ele construiu o maior telescópio da sua época e foi o primeiro a identificar sistemas estelares binários e que o nosso sistema solar está localizado dentro e na periferia da Via Láctea. É considerado o fundador da astronomia sideral. Herschel era cristão fiel a Deus, nunca faltando aos cultos em sua igreja, onde participava também sempre tocando órgão durante os hinos. Dizia ele: o astrônomo não devoto a Deus deve estar louco. Então ele, observando o céu como astrônomo, pôde conhecer a Deus. O francês Georges Cuvier, fundador dos estudos da paleontologia e anatomia corporativa, foi, por exemplo, o homem que primeiro dividiu os seres vivos em 4 categorias: vertebrados, molúsculos, articulados e radiados. Luterano e cristão apaixonado pela Bíblia, ele realizou estudos que comprovavam que o dilúvio bíblico nos dias de Noé realmente aconteceu. Cuvier foi forte opositor do darwinismo, ensinando que cada espécie havia sido especialmente criada por Deus e que cada órgão tinha um propósito exclusivo para aquela criatura. O puritano, santo, inglês, Michael Faraday, foi o descobridor da indução eletromagnética e fundador da teoria do campo eletromagnético. Meu Deus! No século XX, Einstein usaria os conceitos de Faraday para formular sua teoria da relatividade. Os cientistas costumavam dizer que se o prêmio Nobel já estivesse na época de Faraday, ele sozinho teria ganhado 5 prêmios. Ele é considerado o maior gênio experimental de todos os tempos. Faraday dizia que um dos seus maiores prazeres era encontrar as leis de Deus na natureza. Conta-se que quando ele estava para morrer, o jornalista perguntou-lhe, olha só isso, quais as suas especulações sobre a vida após a morte? Ao que Faraday respondeu: especulações? Eu não tenho nenhuma. Eu descanso nas certezas. Eu sei em quem tenho crido e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro naquele dia. Diga amém. Esse homem cientista morreu descansado, sabendo para onde ele ia. O americano Samuel Morse, inventor do telégrafo e do código Morse, era outro cristão fervoroso, filho de pastor. Ele dedicou a maior parte das suas finanças à obra missionária e à manutenção de escolas para pastores. No final da sua vida afirmou: quanto mais me aproximo do final da minha peregrinação, mais clara é a evidência da origem divina da Bíblia. O esplendor e a sublimidade da solução de Deus para o homem caído são mais apreciados, e o futuro é iluminado com esperança e alegria. Mais um cientista que creu até o fim, O apologista cristão Charles Babbage, criador do computador, diga graças a Deus. Fala assim: quem criou o computador foi um cristão. Era um matemático e inventor com ideias tão avançadas para a época que o governo britânico inicialmente recusou apoiá-lo por não compreendê-las. Babbage criou não só o primeiro computador automático com armazenamento e recuperação de informações, inclusive com a capacidade de tabular números com até 20 casas decimais, como também criou o primeiro velocímetro e o princípio do motor analítico. Babbage se notabilizou também por sua série de escritas em defesa da fé cristã e dos milagres da Bíblia. Diga amém. Esse homem merece uma salva de palmas, Porque ele foi usado por Deus para ver a favor. O escocês Charles Bell foi o primeiro homem a mapear extensivamente o cérebro e o sistema nervoso. Ele foi o maior anatomista da sua época, um dos maiores da história. Foi Bell quem descobriu as diferentes funções dos feixes do nervo sensorial e motor. Ele era um cristão fervoroso, que escreveu livros e artigos demonstrando que as coisas criadas refletem a glória de Deus. Louis Agassiz,
zoólogo e geólogo suíço, doutor em filosofia e doutor em medicina, considerado o pai da ciência glacial, era cristão fervoroso. Seu pai foi o último de uma longa sequência de pastores. Suas contribuições na área da zoologia e geologia ajudaram a estabelecer o que ficou conhecido como nova ciência da paleontologia. Sua classificação extensiva de peixes vivos e fósseis superou uma grande escala o trabalho de todos antes dele. Agassiz chamava cada planta e cada espécie de animal de fruto do pensamento de Deus. E mais, ele rejeitou contundentemente o darwinismo desde o seu nascimento. Ele dizia que as semelhanças entre as coisas vivas não eram uma evidência da evolução, mas associações das ideias da mente de Deus. O austríaco Gregor Mendel, é foto dele também, esse homem aí, você vê pela roupa dele que ele era cara do clero, né? Ele era cristão e ele era religioso. Ele foi considerado o pai da genética, um monge cristão que se opôs ao darwinismo. Pasteur, que eu já falei dele aqui, Louis Pasteur, é lembrado por suas notáveis descobertas das causas e prevenções de doenças. Entre seus feitos mais notáveis pode-se citar a redução da mortalidade por febre puerperal e a criação da primeira vacina contra a raiva. Seus experimentos deram fundamento para a teoria microbiológica do vinho, da doença. Foi mais conhecido do público em geral por inventar um método para impedir que leite e vinho causem doenças. O processo veio ser chamado de pasteurização. Hoje nós temos o leite pasteurizado por causa de Louis Pasteur. Ele é considerado um dos 3 principais fundadores da microbiologia. Pasteur também fez muitas descobertas no campo da química, principalmente a base molecular para a assimetria de certos cristais. É dele a frase: um pouco de ciência nos afasta de Deus, muito nos aproxima. Diga amém. Pascal, que alguns programadores estudam ciência da computação, linguagem de programação, ouvem muito falar. Foi um físico, matemático, filósofo e teólogo francês. Contribuiu decisivamente para a criação de novos ramos da matemática, a geometria projetiva e a teoria das probabilidades. Em física, estudou a mecânica dos fluidos e esclareceu os conceitos da pressão e vácuo. E ainda o autor de uma das primeiras calculadoras mecânicas, a Pascaline, e de estudos sobre o método científico. Seu nome foi dado à unidade SI de pressão, a uma linguagem de programação, à lei de Pascal, um importante princípio da hidrostática, e ao triângulo de Pascal e à aposta de Pascal. Então o nome dele foi todas essas coisas. Como teólogo e escritor, destacou-se como um dos mestres do racionalismo e racionalismo modernos. E sua obra influenciou os ingleses Charles e John Wesley, que foram heróis da fé. Deus forneceu evidências suficientemente claras para aqueles que têm mente e corações abertos, mas suficientemente vagas a ponto de não compelir aquele cujo coração está fechado. Disse ele. Olha essa frase desse cara. Deus deu provas suficientemente claras para aqueles que decidem crer, assim como também deu provas suficientemente vagas para aqueles cujo coração está fechado. Por isso que eu orei no início para que Deus abrisse as nossas mentes. Porque quando você está com a mente fechada, você vai enxergar o que você quiser. Não é verdade, não é? Você vai encontrar cada vez mais argumento para continuar duvidando. Quando você crê, você vai encontrar cada vez mais argumento para você crer. E esse homem aqui tremendo disse isso. Tim Berners-Lee, eu gosto desse cara. Olha lá ele. Esse aí é mais atual, né, gente? É porque os outros são mais antigos, né? Eu peguei alguns antigos, mas eu peguei esse cara aqui. Porque algum tempo atrás circulou no Facebook uma imagem por causa de algumas pessoas que se dizem ateus, que é muito engraçado que o ateísmo também virou uma modinha, né? Tem um jovem que não tem nada para fazer e falar, vou virar ateu, né? E aí entrou com esse negócio de ateu, que é uma associação de ateus para dizer que é ateu. Mas na verdade o verdadeiro ateu, ele tem argumento, né? Não é alguém que viu, legal esse negócio de ser ateu, vou virar isso aí que é mais legal, é a modinha, né? Então virou essa modinha que estava se difundindo muito entre os jovens principalmente. E aí eles colocaram no Facebook, né?
dando alfinetada, botaram uma imagem no Facebook do Mark Zuckerberg, que é o criador do Facebook, e colocou assim: se você está usando o Facebook, agradeça a um ateu que o criou, né? Tipo assim, dê a glória para o ateu. Aí alguém completou assim: se você está usando o Facebook, agradeça a Tim Berners-Lee, que foi o cristão que criou a internet. Entendeu? Porque sem internet, o que adianta ter Facebook, né? Então esse homem, ele foi usado por Deus para criar a internet. Mais tarde, Deus usou o Mark Zuckerberg para criar o Facebook, né? Porque Deus quis usar o ateu para criar. Deus usa do jeito que Ele quiser. Quando eu chegar no céu, eu falo: Deus, por que você usou o Mark Zuckerberg e não eu para criar o Facebook? Né? Eu posso perguntar isso para Deus quando eu chegar lá no céu, mas o fato é que Deus quis usar. C.S. Lewis, que está lá no telão, professor de Oxford, que era ateu, mas se converteu após um comentário de um ateu zombador, usado por Deus, chamado T.D. Weldon. Lewis se tornou um dos maiores teólogos e escritores da história. Se destacou pelo seu trabalho acadêmico sobre literatura medieval e pela apologética cristã. Autor das Crônicas de Nárnia e de muitos livros, estudos e artigos. Esse homem aqui, ele criou as Crônicas de Nárnia para explicar o plano de salvação, né, de uma forma parabólica, né, de uma forma ilustrativa, sendo que Aslan, o leão, é Jesus, né? E aí tem o reino, tem tudo que mostra ali. Na verdade, ele começou criando com uma sobrinha, explicar o plano de salvação com uma sobrinha. Ele criou toda uma parábola para explicar, e alguém falou, né, sugeriu que ele poderia criar disso uma série de livros que se tornou best-sellers e muito famoso, que são as Crônicas de Nárnia. E quem ganhou esse homem para Jesus, né? Esse grande ateu que era o C.S. Lewis, porque ele era um grande ateu. E ele era um professor de universidade em Oxford, que é uma das universidades mais conhecidas também no mundo. E ele foi evangelizado por um ateu que ele admirava muito, que era uma referência para ele. Aquele ateu chamado T.D. Weldon, ele fez um comentário quando ele estava estudando os evangelhos. Ele falou assim: inebriante, essa história do Deus que deu a vida na cruz realmente parece até ser verdade. Ele fez um comentário mais ou menos assim. E C.S. Lewis então despertou para aquilo. E ele falou: eu vou estudar esse negócio. E ele começou a estudar, e ele se converteu, e ele se tornou um dos maiores teólogos da história. Quem Deus usou para ganhar ele para Jesus? Um ateu, né? Eu coloquei ali naquele vídeo, eu coloquei a foto do ateu, né? E outro também foi Anthony Fleelmático. Esse senhor aí, ó. Sabe quem foi esse senhor? Ele foi um dos ateus mais respeitados das últimas décadas. Anthony Flew, filósofo britânico, conhecido e respeitado por várias décadas por seu pensamento ateísta. Flew admitiu em 2004, depois de ter escrito dezenas de livros sobre ateísmo, ele admitiu em 2004 uma mudança de pensamento, abandonando o ateísmo em favor do reconhecimento de uma existência divina. Com uma vasta obra defendendo o ateísmo, incluindo muitos livros, terminou escrevendo um livro: Deus Existe, como o mais notável ateu do mundo mudou a sua mente. E ele escreveu esse livro mostrando como ele, ao estudar a palavra, se tornou um cristão. E o outro ateu que se converteu foi esse homem aí, ó, Augusto Cury. Já ouviu falar dele? Já ou não? Sim ou não? Augusto Cury era um grande ateu. E aí ele decidiu analisar a inteligência de Cristo. Resultado: se apaixonou por Jesus e virou cristão depois, apaixonado por Jesus. E eu vou deixar ele falar isso, tá bom? Tem um trecho de uma entrevista com ele que ele conta isso. Coloca para mim, por favor, esse vídeo do Augusto Cury, por favor. Dá um blackout aqui, vocês caídos.
Boa tarde, nós começamos mais um Diário Brasília, agradecendo sua audiência. Lembrando sempre que, além de nos assistir pela TV aberta, você também pode nos assistir pelo canal 26 da NET e pelo nosso site www.webtvgenesis.com.br. Além disso, você também pode interagir conosco através do nosso e-mail diariobrasilia@redegenesis.com. Quero só deixar bem claro para você que hoje nós temos, uma entrevista tremenda. Hoje nós estamos recebendo aqui o psiquiatra e psicólogo Augusto Cury. Prazer tê-lo aqui conosco, doutor Augusto Cury. É uma honra estar com vocês aqui no Diário Brasília. Doutor Augusto Cury, como que aconteceu um ateu convicto como o senhor? De repente, o senhor conheceu Jesus, descobriu quem é Jesus, se tornou cristão? Bom, eu fui um dos maiores ateus que já pisou nessa terra. Creio que fui mais ateu do que Nietzsche, que escreveu sobre a morte de Deus, inclusive Marx, que abordou que Deus, a busca por Deus, é o ópio que entorpece a mente humana. É provável que fui mais ateu do que Freud, do que Jean-Paul Sartre e Diderot. Quando eu pesquiso uma das áreas que é considerada a última fronteira da ciência, o mundo onde nascem os pensamentos, para mim Deus era fruto do espetáculo das ideias, de um cérebro que não aceitava o seu fim, o seu caos, na solidão de um túmulo. E a teoria que eu desenvolvi como psiquiatra e pesquisador da psicologia, ela estuda o processo de construção de pensamentos e de formação de pensadores. Eu usei essa teoria para analisar como mentes brilhantes romperam o cárcere da inteligência e produziram novas ideias, como Freud, Einstein, Hegel, Kant, Agostinho e assim por diante. E fui até esse homem mais famoso da história, chamado Jesus Cristo. Eu analisei os seus comportamentos, as suas reações e as entrelinhas das suas atitudes nos focos de tensão, nas suas 4 biografias, ou chamado Evangelhos, em várias versões. Eu esperava encontrar uma pessoa construída por um grupo de galileus que queriam produzir um herói para romper o jugo de Tibério César, que era imperador romano. Mas fiquei perplexo, porque percebi que a sua personalidade é tão complexa e tão fascinante que não cabe no imaginário humano. Para você ter uma ideia, no exato momento em que ele foi negado por Pedro, ele olhou para o mais forte dos discípulos, embora sendo golpeado pelas palavras que bradavam: eu não o conheço, eu nunca andei com esse Galileu, ele não faz parte da história. Ele cativou com a sua retina e gritou sem dizer palavras. Na fortaleza Antônia, ele quis dizer: eu te compreendo, eu te compreendo. Com o seu olhar, ele economizou palavras, mas fez um discurso mais brilhante que o mais poético de todos os discursos. E quantas vezes você, pai, mãe, você, professor, executivo, está diante de uma pessoa que falha, erra, e ao invés de simplesmente olhar e lhe dizer sem palavras: eu te compreendo, e nós julgamos, excluímos. Através de analisar o comportamento de Cristo nesse sentido, eu percebi que a sua inteligência, sua capacidade criativa, a capacidade de ser gestor da sua mente e protetor da sua emoção não tem precedente histórico. Assim eu deixei de ser um ateu, um dos grandes ateus da história, e percebi que a procura por Deus não é um ato de pequenez intelectual, mas um ato inteligentíssimo da mente humana. Mas quando o senhor pesquisou sobre Jesus Cristo, homem, o que o senhor esperava encontrar? Quando eu pesquisei a humanidade de Jesus, esperava encontrar alguém que não brilhasse no caos, diante das perdas, das traições, das frustrações e decepções. Porque nós temos na psique humana, no nosso córtex cerebral, registrado zonas de conflitos. Pode dar um pause aí, Killer. Killer no inglês quer dizer assassino. VJ. Acende aqui para mim. Depois eu vou publicar essa entrevista completa. Eu só queria colocar essa primeira parte, que o Augusto Cury mostra aí como que ele, analisando a inteligência de Cristo, ele se tornou um cristão convicto. Então ele deixou de ser um ateu e passou a ser um cristão convicto, e as suas teorias hoje são aceitas por todas as áreas
da psicologia, da ciência aí, independentemente de qualquer coisa, né? Então ele se tornou um homem que fez história. Então eu coloquei aqui algumas pessoas, né? Por quê? Porque eu sei que, como eu falei, muitos desses ateus tiveram grandes contribuições para a humanidade. Mas existem aqueles que contribuíram para a humanidade, mas que também vão ter uma eternidade diferente. E que tiveram uma marca da eternidade. Porque a marca da eternidade não diz respeito ao que nós fazemos aqui, senão a nossa decisão por Jesus. E talvez se você fique em crise por eu dizer aqui que Deus usa ateus, talvez você fique mais em crise de saber que aquele ladrão daquela cruz, que reconheceu a Jesus e creu, ele foi salvo. E que ele nunca doou nada para a caridade. Muito pelo contrário. Ele era ladrão. Ele não deu nada para ninguém, ele fez foi roubar. Sim ou não? Sim. Talvez você fique em crise de eu dizer para você que se o Bill Gates, que já doou 30 bilhões de dólares para a caridade, não crê, o ladrão será salvo e ele condenado. Quem está dizendo isso? Não sou eu, mas a palavra de Deus. Se eu creio que ela é verdade, está escrito aqui: quem crê será salvo, quem não crê está condenado. Já está condenado. Diga para a pessoa que está do seu lado: quem crê será salvo, quem não crê pode ter feito coisas tão lindas nessa terra, mas se não creu, não adianta. Vai marcar a terra, mas não vai marcar a eternidade. E aqui estão alguns homens, né, que eu coloquei que vão marcar a eternidade. Esse daqui é o do computador. Diga amém, que ele criou. Não, esse não é o computador. Esse daqui é aquele ateu que eu mostrei que se converteu. O Fleu, que não é Fleumático. Esse é o C.S. Lewis. Esses homens, eles estão marcando não só a história, eles não marcaram só a história terrena, mas eles estão marcando a eternidade, porque eles creram. E aqui também estão aqueles que não estão marcando só essa história, mas que marcarão a eternidade. Você está aqui. Aí tem uns que são incrédulos, depois vai olhar para ver se está lá mesmo, né? Deixa eu ver se o pastor colocou minha foto, entendeu? Isso aqui é uma ilustração. Mas eu quero dizer para você que mais importante do que ser conhecido nessa terra, ter sido usado para criar alguma coisa, fazer alguma coisa grande, é você saber que a sua eternidade está garantida em Deus. Diga para a pessoa que está do seu lado: você tem certeza da sua eternidade? Sim ou não? Sabe que uma coisa que nós precisamos falar para finalizar aqui é que você vai ler a Bíblia de capa a capa e você vai ver que Deus não se preocupou com Mateus. Não, entenda aqui, tá? Entenda o que eu estou falando aqui, porque cada frase é perigosa de ser mais interpretada. Não se preocupou no sentido de não amor, não é isso. Mas você vai descobrir que a Bíblia não foi um livro escrito para quem não crê. É verdade ou não é? Sim ou não? Poucos são os versículos na Bíblia que você vai ver Deus falando àqueles que não creem. E quando você lê um versículo falando ao que não crê, provavelmente é como esse que diz que o que crê será salvo e o que não crê será condenado. Mas você vai ver a Bíblia todo o tempo falando àqueles que creram. Porque a maior preocupação de Deus, na verdade, não é com o fato de alguém não crer em Deus. Porque isso até os animais, a Bíblia diz lá em Jó. Jó falou assim: pergunte aos animais, você vai descobrir que eles creem na existência de Deus. Isso até os demônios, porque lá na frente também está escrito em Tiago: você crê em Deus, faz bem, porque até os demônios fazem isso, né? Mas Deus está preocupado, na verdade, com aqueles que creem, mas que não colocam em prática. Deus está preocupado, na verdade, se eu e você estamos muito mais
mais do que crer em Deus, mas o que nós estamos fazendo na nossa fé em Deus. É isso que você vai ver a Bíblia do começo ao fim falando. A Bíblia fala todo o tempo a respeito de idolatria. Por quê? Porque Deus sabe que, na verdade, uma pessoa, ela não deixa de crer em Deus, não é porque ela tem um bom argumento, mas é porque ela tem um coração mau. Eu e você temos um coração mau. E nós estamos passíveis não só do pecado de não acreditar em Deus, mas de qualquer um dos pecados que desagradam a Deus e que a Bíblia fala o tempo todo, como a idolatria, por exemplo. Então, colocar outra coisa na frente de Deus. Porque tem gente que não diz assim: não, eu não duvido de Deus. É claro que Deus existe, mas existem outros deuses na sua vida. É verdade ou não? Mas quando você fala assim: eu não acredito em Deus, na verdade isso é fruto de um coração que escolheu. Eu não vou dizer o caminho mais fácil, porque esse não é o caminho mais fácil, mas escolheu uma posição mais confortável. Porque imagina, se alguém não crê em Deus, ele pode olhar para uma mulher que ele gostou e ele pode falar: eu quero essa mulher. Ele pode olhar para um homem, ele pode ficar com um homem, com uma mulher, ele pode pegar uma criança, ele pode fazer o que ele quiser, porque quem é o padrão para ele? Então é mais fácil dizer que Deus não existe. O nosso coração, ele tem essa tendência. Tem uma frase de Agostinho que ele diz assim: ninguém nega a Deus, a não ser que lhe interesse que Deus não exista. Ninguém nega a Deus, a não ser que lhe interesse que Deus não exista. Jeffrey Dahmer, serial killer famoso e ateu convicto, condenado a 900 anos de prisão, disse que se uma pessoa não crê na existência de Deus que o torne responsável, qual seria o ponto de reversão do seu comportamento para mantê-lo dentro dos limites aceitáveis? Assassinou 17 pessoas, entre homens e meninos, desmembrando-os, armazenando suas partes e praticando canibalismo e necrofilia. Talvez você fale: está vendo? É porque ele era ateu. Não necessariamente, porque tem cristãos que fazem coisas horríveis. O fato não é esse. A questão é que Deus está falando para mim e para você que eu e você temos feito da nossa fé de verdade. E por isso que eu falei que essa pregação não era para tentar convencer ninguém. Eu quero finalizar dizendo isso. Porque quando eu te mostro a lista desses cientistas, né, e todas essas pessoas, você fala: tá vendo? Ó, tem muito mais gente, né? Realmente tem muito mais gente, porque, como eu falei aqui, aproximadamente apenas 2% da população, como se diz, ateísta, né? Não crê em Deus. Da população mundial. Mas o fato é: como converter, provar para um ateu que Deus existe? Pergunta para a pessoa que está do seu lado assim: como provar então que Deus existe? Pergunta para ela assim: você quer provar que Deus existe? Você quer provar que Deus existe? Eu quero dizer que só existe uma forma de nós alcançarmos êxito nessa missão: através do poder de Deus. E eu sei que tem toda uma pregação dessa, onde eu trouxe todo esse conhecimento, várias pesquisas, várias coisas, mas uma coisa que Deus colocou queimando dentro de mim todo o tempo: não são através dos argumentos. Porque, como eu citei aqui, aquele que decide crer, todos os argumentos vão cooperar a favor dele. Mas aquele que não decide crer, ele sai dessa rede e encontra um monte de detalhes para dizer assim: está vendo? Por isso que eu não creio. Eu decidi crer, e quando eu leio Nietzsche, que eu falei aqui, eu me torno mais crente. Mas sabe por quê? Porque eu tenho conhecido o poder de Deus. O que eu quero que realmente faça a diferença nessa rede, nas nossas vidas, é o poder de Deus. O apóstolo Paulo, ele disse assim: a minha linguagem e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do Espírito de poder, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens,
mas no poder de Deus. Olha o que o apóstolo Paulo fala, ele fala: olha, eu não vou falar um monte de coisa legal para você, bonita, inteligente, não, eu só quero que você experimente o poder de Deus, porque contra o poder de Deus não tem argumentos. Eu estou lendo um livro agora chamado Os Caçadores de Deus, tremendo. E aí o Tom Tenney, que é o pastor que escreveu esse livro, ele conta uma experiência. Um pastor que estava experimentando a glória de Deus em sua igreja, e ele tinha um cunhado que era ateu. E esse cunhado morava em outra cidade, ligou para esse pastor dizendo que ia passar uns dias com ele. E esse pastor foi buscá-lo, e quando ele foi buscar no aeroporto, ele estava passando com ele, e aí ele passou em frente à igreja. Ele falou: uma bela oportunidade, a igreja estava fechada, mas para eu mostrar a igreja, já que ele não conhecia. E ele falou: olha, o que é a igreja que nós participamos, que eu sou pastor, né? Que a pastora, que era a esposa, era irmã desse ateu. E ele virou para ele e perguntou se você gostaria de conhecer. E ele, para surpresa dele, né, o cara respondeu: sim. Vamos lá ver como é que é, né? A igreja fechada, conheceu o prédio, né? E aí ele desceu com ele do carro, e quando ele abriu a porta da igreja, na hora que o ateu colocou o pé dentro da igreja, ele caiu prostrado, começou a chorar e gritar, clamando por Deus, por causa da glória de Deus que estava naquele lugar. E ali ele entregou a vida dele a Jesus, e ele se converteu. O pastor não precisou mostrar nada do que eu mostrei hoje. O pastor não precisou pregar nada para ele. A glória de Deus é que fez toda a diferença. Sabe, eu tenho clamado por algo, Deus. Eu quero a glória de Deus nesse momento. Eu quero a glória de Deus nesse momento. Não porque eu quero provar nada para ateu, ou para quem não crê, ou para quem está desviado, não é isso. É porque eu sei que só isso faz toda a diferença na nossa vida. É porque eu preciso disso. E eu também preciso realizar o chamado de Deus para a minha vida, de que é levar essa glória para a vida das pessoas que precisam disso. Por vários anos eu estudei muitas coisas tentando provar muitos ensinamentos para as pessoas. Eu me lembro de um rapaz que era católico e eu tentei mostrar tantas coisas para eles, tantos erros que existiam dentro da teologia católica. Eu estudei tudo a respeito do purgatório, das indulgências. Eu estudei tudo a respeito da oração aos mortos, das coisas antibíblicas, de todos os detalhes. E eu tentei refutar tudo e eu mostrava tudo para ele. Ele continua católico até hoje. Mas eu me lembro de um ateu que eu evangelizei ele. Mas eu nunca precisei provar para ele nada. A única coisa que eu fiz foi amar. E me aproximar dele e deixar ele ver a minha vida. Hoje, ele é pastor. Sabe por quê? Porque não foi eu. Não foram os meus argumentos. Foi a glória de Deus. Eu quero a glória de Deus nesse momento. O apóstolo Paulo disse que o poder de Deus é que faz a diferença. Ele disse: olha, eu não fui ter com vocês com pensamentos, com coisas, não. Eu fui com demonstração de poder. E o que nós temos feito semana após semana nessa rede é buscar a glória de Deus por cima. Buscando, clamando. Nós temos clamado todos os dias. Nós temos orado todos os dias. Porque eu tenho fome de ver o sobrenatural de Deus se manifestar. De ver uma pessoa entrar aqui e ela se converter simplesmente pela nuvem de glória que está lá. De alguém olhar para ela e dizer: mas sim, mas qual foi a pregação? E ela falar: pai, não sei, não entendi nada. Eu sei de uma coisa: a glória de Deus tomou conta da minha vida e mudou a minha história. Mas
Ele não me provou nada, foi eu que provei. Eu provei de algo que eu quero todos os dias na minha vida, porque a glória de Deus é assim. Talvez Deus usou um ateu para converter o C.S. Lewis, porque se ele tivesse usado um cristão, esse cristão talvez recebesse a glória que era de Deus. Aí Deus deu o privilégio de ser usado para um ateu. Foi um ateu que evangelizou um dos maiores teólogos da história da humanidade, através de uma frase. Eu quero dizer uma coisa para você: Deus quer nos usar. Eu quero dizer para você que Deus usa ateus. Deus usa quem Ele quiser usar. Mas existem pessoas que querem ser usadas por Deus. E a Bíblia mostra que Deus quer muito mais usar essas pessoas. Ele falou que se você não clamar, Ele vai usar a pedra para clamar. Mas Ele não quer usar a pedra, Ele quer usar você. A não ser que você seja uma pedra, Ele quer usar essa pedra. Porque tem uns que são as pedras que Deus quer usar. Fala para a pessoa que está do seu lado: você quer ser usado por Deus? Você quer poder de Deus na sua vida? Quer ou não? Não se coloque de pé no seu lugar. Eu quero fazer parte desses, cujo quadro estará gravado na eternidade, como alguém que Deus pôde usar. Alguém entendeu que não era digno de ser usado por Ele. A primeira coisa que nós precisamos para ser usados por Deus é entender que nós não somos dignos. Talvez o principal motivo dessa pregação hoje, mostrar para você que Deus usa Deus, é para você entender que ninguém é digno de ser usado por Deus. Não se aproxime de Deus dizendo assim: ah, você tem que me usar porque eu sou, né? Estou aqui, filho. Não. Se aproxime de dizer assim, de Deus dizendo assim: Deus, se aprovera, que o Senhor possa ter misericórdia da minha vida para me usar para essa geração. Eu quero ver avivamento. E avivamento significa a glória de Deus transformada. Aonde você estiver, aonde você estiver, feche os seus olhos e seu olhar. Você que deseja o peso da glória de Deus hoje, você que deseja hoje o poder de Deus, você que deseja hoje o toque de Deus, você que tem fome disso, você que tem fome do sobrenatural, você que não quer essas coisas racionais, você quer aquilo que é sobrenatural. Eu quero convidar você a sair do seu lugar aqui à frente. Sai do seu lugar aqui à frente. Talvez você que está ali que deseja ter uma experiência com Ele hoje. Saia do seu lugar hoje e deixa Deus tocar a sua vida. Essa é a parte que Deus faz. Esse é o toque que só Deus pode dar. A glória é tua, Senhor, nesse lugar. Nós queremos a tua glória nesse lugar. Nós não somos dignos dela, Deus, mas somos carentes dela, Deus. Somos carentes da tua glória, Senhor. Nós cremos, Deus. Nós cremos que o Senhor é demais. Nós cremos que o Senhor é demais.
glória de Deus está aqui. Nós podemos, com uma parte dela aqui, mas para isso é necessário que a gente saia de cena. Porque a glória não pode ser do pastor, não pode ser do louvor. Faz, Espírito Santo. Faz. Toca. Toca. Ele vai te tocar em você. Ele vai te tocar em você. Ele não precisa de música por isso. Ele não precisa de colocar a mão em você nesse momento. A glória é tua, Senhor.
Você pode senti-lo nessa noite. Ele está aqui. Ele está aqui. Nós cremos na tua presença, Espírito Santo. Você crê que Ele está aqui? Abraço nessa hora. Seja envolvido pela glória dele. Seja envolvido pela glória dele. Espírito Santo. Se o Senhor não for conosco, nós não queremos isso. Se o Senhor não fizer isso, de que adiantará? Você que entrou aqui com o coração angustiado, Deus está tocando no seu coração agora. Isso não se explica. Ele disse que está tocando no seu coração agora. O coração que estava aflito, Ele está tocando no seu coração agora. Isso não pode ser explicado. Você entrou aqui questionando seu ministério. Você tem questionado por que as coisas não têm acontecido. Você estava pensando em largar tudo, desistir de tudo. Isso não se explica. O Espírito Santo diz que Ele está renovando você hoje. Ele está renovando você hoje.